e o dia dos namorados. O dia que você vê os casais todos saindo na rua, assim, você vê eles felizes. Se você é solteiro, você pensa, ai, eles não sabem que estão perdendo, mas por dentro você tá fudido com inveja. E assim, na sua vida, eu imagino, se você tem um pouquinho de maldade dentro de si, você já olhou pros casais e pensou assim, esse casal aí, puta, esse casal é um bom casal, eles se dão muito bem. E ao mesmo tempo você olhou e falou, nossa, que casalzinho merda, hein? Será que vai durar isso daí? Então, baseado nesse sentimento, eu resolvi fazer pra mim os 10 melhores casais, tanto de anime quanto de jogo. De jogo acabou sobrando só um, mas eu já falo sobre isso logo depois da vinheta. Primeiro, a gente não tá aqui pra... tipo, a história de amor deles é bonita, a história de amor deles é bem construída. Não, eu tô aqui pra analisar do tipo assim, você bate o olho e você fala, esses dois se dão muito bem. Eles formam um ótimo casal. E é por isso mesmo que não tem tanto de jogo aqui, porque jogo geralmente é uma coisa que não tem tanto tempo pra desenvolver a história e desenvolver a vida das duas pessoas como um casal. E lembrando, isso daqui é só a minha opinião, tá? Você pode deixar aí embaixo. Óbvio, você esqueceu de tal casal, como assim? E aproveita que você vai descer pra comentar aí qual casal que eu esqueci de pôr e deixa o like. Vê se você tá inscrito no vídeo, ativa a notificação e bora lá. Em 10º lugar, Eduardo, Euric e Winry. Assim, esse é um casal que ele acontece só no final do anime. Só que baseado no que você vê deles antes de se tornar um casal, você olha e pensa, putz, esses dois se dão muito bem. E não foi preciso mostrar isso pra gente, sabe? Já tava implícito. Tava implícito que ele gostava dela, que ela gostava dele e que eles se davam muito bem. Então, como casal, isso não ia piorar. Ao contrário, eu acho que só melhorou a partir daquele ponto. Infelizmente, não foi mostrado. Por isso eu coloquei ele em 10º lugar. E seguindo essa mesma lógica, eu coloco o 9º lugar, que é Yusuke e Keiko. Esse, eu acho que tem um pouquinho a mais, porque assim, dava pra ver muito como um se preocupava com o outro. Dava pra ver como um queria muito cuidar do outro. Já dava pra ver como eles se gostavam demais. Só que assim, a vida do Yusuke era um inferno. Ele enfrentava um cara extremamente poderoso, daí ele ficava de coma durante 30 dias... acordava e já tinha outra treta. E mesmo assim, nos poucos espaços que tinha, o casal foi se formando. E assim, esse é um casal do anime, tá? Porque no mangá não termina com eles juntos. A cena deles se beijando na praia não acontece. Inclusive... vai uma curiosidade, tá? Você sabe como realmente acaba Yu Yu Hakusho? Tipo, o Togashi continuou desenhando um pouco depois daquilo, só que ele perdeu o interesse. E aí os fãs ficaram, não, continua desenhando, continua desenhando, continua desenhando. Aí ele lançou o final de Yu Yu Hakusho em 2 páginas, onde ele aparece, o Togashi aparece, o personagem dele, que ele desenhou como um personagem, aparece e mata todo mundo. E é isso. Do tipo, matei todos os personagens que você ama, tá vendo? Não para de me encher o saco. Enfim, por enquanto eu só falei de casal de shonen. Vamos falar de um casal de um anime de romance? 8º lugar, Kaguya e Shirogane. Nossa, Babi, mas você não fala que é o top 3 melhores animes que você já assistiu? É, e assim, eles são um bom casal. Dá pra ver na obra. O anime termina quando eles viram casal, mas eles continuam depois na mangá. E ali você vê como eles são um bom casal, como um combina muito com o outro. Só que assim, por que ele tá em 8º? Porque tem um episódio onde o Shirogane consegue dormir. Porque ele tá sempre com uma cara de cansado. Afinal, ele é, tipo... o presidente do conselho estudantil, ele trabalha, ele estuda, é o melhor aluno. Então, tipo assim, ele praticamente não dorme. E aí um dia ele consegue dormir. E aí ele perde essa cara de cansado. E por perder a cara de cansado, a Kaguya meio que, tipo... desapaixona dele. Então, tipo assim, por isso que tá tão acima. Tipo, eles são um ótimo casal, mas em troca, o Shirogane tem que estar sempre cansado. Coitado. Em 7º, o História, a Elf e o Will. Esse é um casal que ainda não aconteceu, mas assim, tá na cara que vai acontecer, porque não tem como não acontecer, a não ser que um dos dois morra. Os dois se gostam desde pequeno. Os dois estão juntos desde pequeno. Todo o objetivo dele é em volta de eu quero ficar junto dela. E toda cena que mostra ela, ela está ou observando ele, ou reclamando, chorando por não estar podendo observar ele. Então assim, é óbvio que os dois se gostam muito. E no mangá, tem uma hora que os dois conseguem ficar junto um do outro pra conversar. E isso mal acontece. E quando acontece, você tem aquela sensação assim, que casal bom, sabe? Os dois realmente combinam um com o outro. Mas falando em combinar, agora a gente vai começar a apelar, tá? Que agora vem o número 6 e o único representante de jogo nessa lista. Zelda e Link. Mas Bob...
nunca que aconteceu dos dois. Eu sei, você pode imaginar que aconteceu, mas não é oficial. Gente, é só você não ser um lerdo do caralho pra você ter percebido que sim, eles ficaram juntos em duas das encarnações deles. Ou se não ficaram juntos, eles realmente se gostavam. A primeira, em Skyward Sword, é visível que os dois se gostam. É visível que um tem uma coisa pelo outro. O jogo começa com isso. É do tipo assim, ele precisa ganhar uma competição pra ele poder fazer uma peça de teatro com a Zelda. E é uma peça de teatro meio romântica. Então, tipo, ele queria e ele não queria deixar ninguém mais fazer isso. E ao mesmo tempo ela pede, eu quero que seja você a fazer isso comigo. E em Breath of the Wild, assim, é só se você for muito songo-mongo de não ter percebido. Se você vê todas as lembranças que teve da Zelda, você vê que no começo ela odiava ele, mas ele tava ali por causa que ele era, tipo, era o trampo dele, tá ligado? Ele era responsável por ser o guarda pessoal dela, só que ela tava sempre muito frustrada por ela não conseguir ativar os próprios poderes. E ela acabava descontando isso nele. Até que chega um dia que ele salva ela de um perigo muito grande, e aí ela começa a olhar e pensar, diferente esse carinha aí, hein? E, gente, é visível. É tipo assim, você vê que no começo ela tá andando muito na frente dele e ele muito atrás, como realmente, assim, tem essa distância. E no final, os dois estão praticamente andando lado a lado. Ou seja, acabou a distância entre os dois, eles se aproximaram. E nos textos das quests, se você pegar no japonês, aquilo ali não é um texto de quest, aquilo ali é como se fosse um diário do Link. E o Link coloca lá, tipo assim, sobre a Zelda, né, sobre a última quest, que é pra derrotar o Calamity Ganon, tá escrito lá, eu só quero ver o sorriso dela mais uma vez. E do lado dela, você tem o Cass, que é esse personagem meio pássaro, e ele conta no meio das músicas dele que ele tinha um professor e esse professor era apaixonado pela Zelda, mas a Zelda só tinha olhos pro seu guarda-costas, ou seja, o Link. Ou seja, o cara queria alguma coisa com a Zelda, deve ter tentado, e ela falou, desculpa, mas eu gosto do Link. Então assim, acaba o jogo, os dois estão juntos, o Link realiza o sonho dele, que era ver essa coisa horrorosa. Que coisa horrorosa! Os dois ficam juntos, tanto que se você pegar em Breath of the Wild, onde eles estão reconstruindo o reino, os dois têm uma casa. Tipo assim, falar, ai não, essa é a casa da Zelda. Só que quem comprou aquela casa foi o Link, sabe? Aquela casa é do Link. Inclusive ela tem um cantinho escondido pro Link não ir lá. Ou seja, a casa é dos dois. Ai, mas não é canônico. É só você não ser burro que você vai perceber que eles são sim um casal. E falando em não ser burro e perceber que um casal realmente é um casal, número 5, Lloyd e Yor de Spy Family. É visível, tá? Eles são um casal. Eles gostam muito um do outro. E eles se dão muito bem. Mesmo que eles estejam fingindo, mesmo que seja é só um relacionamento profissional, não é. Os dois se gostam, os dois se dão muito bem. E tipo assim, eu não li tanto o mangá a ponto de saber quando se acontece deles descobrirem o que um outro é. Mas eu acho que isso só vai facilitar, sabe? Só vai olhar assim e falar, puta, a gente tá realmente perfeito um pro outro, caceta. Todo tipo assim, é um casal que existe, de fachada, mas eles se gostam e eles só estão fingindo que não. Porque, tipo, os dois têm os seus problemas muito grandes pra assumir isso ainda. Mas tá chegando, tá chegando. E o sonho da Anya vai acontecer e os dois vão virar um casal. Em quarto lugar, Tomo e Junichiro. Tomo-chan is a Girl, eu já falei, é um grande anime. Foi o primeiro anime de romance que eu gostei e eu dei muita risada. Só que o que faz esse casal ser bom? Assim, igual outros casais, que nem Yusuke Keiko e o Edward e a Inri, eles só viram casal no último episódio. Só que eles sempre foram amigos de infância e eles sempre se deram muito bem. E o que difere ele de todos esses outros é que do tipo assim, eles conversam sobre isso, do tipo, tá, a gente vai virar um casal, mas e aí? Como é que a gente vai começar a agir um com o outro? E aí, tipo, do mesmo jeito de sempre. A diferença é que agora a gente é um casal. A gente vai continuar com as nossas brincadeiras, a gente vai continuar se dando bem, vai continuar disputando um com o outro pra caramba. A diferença é que agora a gente sabe, somos um casal. E isso faz esse casal ser tão bom, sabe? É isso que eu tô falando. A convivência dos dois é muito boa. Sabe aquele casal que você olha e fala assim, gente, eles podem até brigar um dia, mas se separar não vai rolar. E falando em se separar e não vai rolar, que é triste, vamos pro número 3. Seria talvez um dos melhores casais dos animes. Ace e Yamato. Não tô aqui pra falar, questão de gênero do Yamato, que não é Yamato, é Oden. Não interessa. Só reveja a cena dos dois juntos em um ano, que aquilo ali grita
é um ótimo casal. Sabe, você olha pros dois, o coração até fica mais quente. Igual a Akainu fez com esse. Não, desculpa. A questão é que os dois conversaram só por uma noite, praticamente. E essa noite que os dois ficaram juntos, deu pra ver tudo ali. Tipo, gente, vocês nasceram pra ficar junto um do outro. E quando a Yamato descobre que o Ace morreu, destrói ela praticamente. Nossa, eu acabei de dar um spoiler gigantesco de One Piece, né? Gente, spoilers de One Piece, tá? Mas spoilers de 15 anos atrás, pelo amor de Deus, gente. A questão é que quem assistiu, com certeza vai comentar aqui e concorda comigo que eu tô errado de não colocar em primeiro lugar esse casal, viu? Mas é que os outros dois são muito melhor pra quem assistiu. Pelo menos na minha opinião. Ah, mas quem que pode ser melhor que Ace e Yamato? Só outro casal que não aconteceu também. Em segundo lugar, Frieren e Himmel. Como dói esses dois não terem ficado juntos. Tipo assim, por que eles não ficaram juntos? Porque Frieren é uma sonsa. Na verdade é porque a Frieren não sabia como lidar com os humanos. Não sabia lidar com o tempo dos humanos. E quando ela percebe isso, ela se mata de chorar. Do tipo, eu poderia ter conhecido ele melhor, eu poderia ter feito isso. E tipo, você vê que o Himmel, o tempo todo, tá muito dando em cima da Frieren. Ele gostava muito da Frieren. E principalmente, a Frieren, depois que se toca, ela vê o quanto que ela gostava do Himmel. E é a mesma coisa, você assistiu os dois juntos nos flashbacks que a Frieren tem, é aquela coisinha aquela coisa boa, sabe, do coração. Vamos a algumas menções honrosas que eu não coloquei aqui. Honrosa é o maluco e a mina de Shadow of Colossus. Ah, por que eles são um casal bom? Meu amigo, imagina o seguinte. Tá vendo aquele prédio ali que se mexe e é inteligente? Mata ele. Se você matar 15 dessa caceta, eu trago tua esposa de volta à vida. Tem que ter muito amor pra fazer isso. E não é um amor qualquer de qualquer casal. Pelo amor de Deus. Agora, finalmente, no top 1. Bob, qual que é o melhor casal de todas as obras envolvendo jogo e anime? Você e o botão de like. Olha como é que é lindo, gente. Eu fico olhando e falo assim, gente, olha, meu coração tá aquecido. Ele clicou no botão de like. Olha, se ele tá indo além, ele tá se inscrevendo. Olha, ele vai mandar pra um amigo. Meu Deus. Não, tá bom, agora falando sério. Pra mim, o melhor casal que existe, tanto em jogo quanto em anime, é o casal Hori e Miyamura. Por quê? Literalmente, os dois tinham um lado que eles não mostravam pra ninguém. A Hori era uma guria que ela, na escola, era hiper popular, era bonita, que chamava atenção, era inteligente. Mas ela era uma dona de casa, ela chegava em casa, ela colocava roupa leve, ela prendia o cabelo, ela cuidava de tudo lá na casa dela. E ela não queria que ninguém visse ela desse jeito. Já o Miyamura tinha aquela cara de todo nerd, todo otaku e etc. E olha como é que é ele aí sem ser na escola. E aí eles conhecem e eles começam a compartilhar esse lado um com o outro. E o anime vai construindo essa história do relacionamento dos dois muito bem. E, tipo, você vai vendo que os dois realmente, eles foram feitos um pro outro. Tanto que esse anime é um dos poucos que, tipo, chega tão longe, vamos dizer assim. Por quê? Porque tem cena de primeira... Por quê? Porque pro anime de romance, geralmente termina com ou declaração, ou com o primeiro beijo e tal. Horimiya é do tipo assim, tem a declaração, eles andando de mão dada, tem o primeiro beijo, tem o primeiro outra coisa, e termina com praticamente eles falando, vamos casar, vamos casar. Todo tipo assim, é o único anime que eu acho que eu vi que não deixa sombra de dúvida, sabe? Na própria história, ele não precisou mostrar. Tipo, esses dois se casaram e continuaram junto o resto da vida. Por isso que pra mim ele é o melhor casal disparado. Mas mais uma vez, o que você achou? Você achou que eu esqueci de alguém? Nossa, Bob, você não falou de Goku e Tite, você não falou de Vegeta e Bulma. Comenta aí embaixo por que eu deveria colocar um casal desses e por que você acha isso tão bom, que pra mim, tá, Vegeta e Bulma até que é um pouco legal por causa do Dragon Ball Super, mas antes. É isso, galera, valeu, até a próxima e um beijo no seu joelho.